Vocês já ouviram falar de country primitivo? Patchwork tem várias frentes, ele é segmentado, ele tem várias frentes de trabalhos no patchwork, no quilt, tem várias vertentes. Uma delas é o country primitivo. Vocês já ouviram falar o que é o country primitivo? Vocês sabem o que é o country primitivo? Isso é bem legal a gente conversar. Essa colcha aqui é uma colcha country primitiva. Essa colcha aqui é uma colcha da minha cama. Tava na minha cama, inclusive. Tirei ela para ir pro pet meet. E como ela tava aqui na loja, aproveitei para falei, vamos falar um pouquinho sobre o country primitivo com as meninas, que elas tem muitas delas não conhecem, nunca ouviram falar, né? Então, a nossa aula de hoje é sobre o country primitivo e um projeto de uma colcha de casal. Eu vou explicar como que eu penso, como que eu estudo um projeto de uma colcha de casal, certo? Que pode ser uma colcha de solteiro também, pode ser uma queen, uma king, uma de casal normal, depende do seu estudo, do seu projeto. É isso que eu quero conversar com vocês e a gente vai explicar. Vocês já ouviram falar de folk art? O que é folk art? Alguém já ouviu essa palavra, folk art? Folk art é uma arte folclórica. Ela abrange uma arte produzida inicialmente a partir da cultura indígena e de camponeses. Eu tô com uma colinha aqui, viu, gente? Por isso que de vez em quando vocês dão uma olhadinha, ó. Dá pra ver aqui, Lê? Ó, vê se você consegue. Calma que eu tava me recompondo. O Ricardão tá se recompondo ainda, ó. Eu tô com uma pouquinho colinha. mais pra baixo, né? Um pouquinho mais. Pode pôr na mesa mesmo. E aí põe. Isso, traz ela mais aqui pra cá. Tá vendo, ó? Tô com uma colinha aqui, ó. Eu falo muito e de repente eu esqueço metade do que eu tenho que falar. Então a gente faz uma colinha, né? Então, folk art é uma arte folclórica. É uma arte produzida a partir de cultura indígena ou de camponeses. O country primitivo, ele é geralmente trabalhado com os tons mais escuros. Então, falando, o country primitivo, as cores são mais fechadas, são cores mais escuras. Eu aqui selecionei alguns tecidos da Alecrim que vai trabalhar bem o country primitivo, nesses tons aqui, olha. Dá pra ver, Lê? Dá pra passar pra dois? Muda a câmera para eu poder ver. Aí. Isso aí, ó. Tá vendo? Esses tons aqui na câmera tá mais claro, eles são mais fechados esses tons. Ele tá bem mais fechado do que a imagem está aparecendo. São as cores bem fechadas. Aqui eu tenho um trabalho, ele não é feito com alecrim, mas dá para vocês verem o que eu digo quando eu falo da estampa miúda, olha. Tá vendo? Quem for trabalhar com estampa, trabalhar com esse tipo de estampa aqui, olha. Ou até mesmo, ó, estampa miúda, estampinha miúda. Aqui, olha. Cadê? Esse daqui, ó, um bege bem miudinho. Ou até mesmo o xadrez. O xadrez country é muito legal. Eu gosto muito do xadrez country também. Esse daqui, olha, que legal que essa... Uma manta de reggae, ó. Bem gostoso de fazer esse daqui, ó. É um trabalho bem gostoso, mas tudo, isso daqui todinho com cores country. Isso aqui vai bem nos tons country, bem nos tons country mesmo. Então, é muito bacana. Em Houston, meninas, tem stands só de country primitivo. É muito legal. O stand só trabalha com country primitivo. Essa manta aqui, por exemplo, eu peguei os tecidos lá fora do Brasil. Essa é uma manta antiga que eu tenho. Só que não era uma loja, um stand especificamente de country primitivo. Eu já tenho ideia do que é o country primitivo. Eu fui selecionando os tecidos porque eu queria fazer um trabalho country primitivo, que já queria fazer essa manta, queria fazer essa coxa. Na época eu não tinha os tecidos da Alecrim. Se eu tivesse os tecidos da Alecrim, eu trabalharia com os tecidos da Alecrim. Mas eu não tinha na época ainda a empresa Alecrim. E aqui no Brasil era difícil achar os tecidos nesses tons mais escuros, mais fechados. Aí eu acabei... Então, é legal você saber comprar esses tecidos. Isso é muito interessante. Saber o que é, para na hora de comprar, saber como comprar. Então, quando você for comprar, até o tecido neutro, você tem que ser um tecido um neutro mais seco, mais fechado, mais escurecido. Não aquele neutro puxando mais pro branco. Tem que ser ele mais queimado.
O preto, bem preto. O azul marinho, bem azul marinho. O marrom escuro. Se for um marrom médio, mas um marrom médio puxando para o marrom escuro. O cinza também entra nessa escala. O cinza, mas não é aquele cinza clarinho, tem que ser aquele cinza queimado, aquele cinza mais fechado, essas cores estonadas mesmo, essas cores mais secas, mais queimadas, né? Fica bem bonito. Eu, particularmente, gosto muito do counter primitivo, acho bem bacana. Tanto é que eu fiz essa colcha aqui atrás, que é a que eu vou explicar hoje, para minha cama. É uma colcha que eu fiz, que eu uso bastante. É uma colcha que eu trabalhei com blocos e blocos de conexão. Então, quando você pega o projeto... Tá saindo o som? Tá tudo ok aí? Tá aparecendo? Tá saindo? Normal. Normal? Então, vamos lá. Então, continua com o dedo torcido aí, cruzado aí, meninas. Então, quando a gente pega... Dá pra voltar a virar a câmera 2 pra mim, pra eu poder enxergar aqui e ver? Então, a nossa aula de hoje é como estudar um projeto. Como eu faço para pensar, para ver um projeto, para ler, entender, interpretar e compreender esse projeto. Muitas vezes você folheia uma revista, você acha uma colcha, ou você acha um desenho de um piso, ou você vê um projeto mesmo, e você quer entender como ele é feito, você quer entender como ele foi pensado. Então, quando eu olho para esse projeto aqui, eu queria que aparecesse a câmera 2 para mim. Lê, muda para mim, para aí fica mais fácil para eu ver. Quando eu vejo esse projeto aqui, aqui é só o topo, tá? Eu estou sem borda aqui. Não tô, as bordas não vão ser feitas ainda, olha, tá vendo? Ele tá só o topo. O que eu quero explicar é que como eu leio esse bloco aqui. Muitas das meninas, a primeira vez que bate o olho, vai achar que esse trabalho aqui foi montado na diagonal. Vai achar que ele foi montado na diagonal. Porque na hora que você bate o olho para ele, principalmente no projeto aqui, você bate o olho, você vê ele em diagonal. Só que esse daqui, especificamente, ele não foi montado na diagonal. Ele foi montado por faixas. O que está dando esse efeito da diagonal é o bloco e o bloco de conexão. O que é bloco de conexão? Blocos de conexão são os blocos, você pode observar que eles não têm bordas internas. São só blocos e blocos. Não tem nenhuma faixa interna separando esses dois blocos. Então, aqui, olha, é o bloco de conexão. Esse é o meu bloco de conexão. Esse vai ser o meu bloco. Então, o meu bloco vai ser esse daqui, olha. Esse é o meu bloco principal. E vou montar... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Peraí, no projeto. Esse aqui é um projeto meu que eu já tinha aqui. Esse daqui é o meu bloco de conexão. Esse é o meu bloco de conexão. É um bloco muito simples, muito fácil de fazer. Eu vou trabalhar com este bloco aqui e com este bloco aqui. Certo? Como que eu penso a medida desta colcha? Primeiro, vamos conversar sobre metragem de tecido. Uma das coisas que as meninas mais me perguntam é assim, Ana, quanto eu gasto para fazer uma colcha de casal? Quanto que eu vou gastar de tecido para fazer uma colcha de solteiro? Quanto que eu gasto para fazer uma colcha king, uma colcha queen? Você vai partir do pressuposto que uma colcha de casal ou queen, você vai gastar em média 11 metros de tecido. De 11 a 12 metros de tecido, contando com o forro. 6 metros desses, vamos falar de 12 metros. 6 metros você vai gastar para forro. São duas alturas de 3 metros. Então, eu vou comprar 6 metros, vou cortar ele em 3 e 3, vou emendar, então eu vou ter duas partes de 3 metros para forro. Então, são 6 metros de forro. Se eu comprei 12 metros, eu consigo fazer até uma colcha king, uma colcha queen. Uma colcha casal, você vai gastar uma média de 11 metros.
Então, 5 metros, você faz 5 metros, você vai gastar no topo da colcha. Ah, mas como que eu calculo essa metragem? Vamos supor que eu vou gastar de 5 a 6 metros no topo. Como que eu calculo? Você vai pensar se você quer ela todinha de bloco de ponta a ponta, se você quer ela só o tampo da cama, o topo da cama de bloco e as bordas laterais. Então, eu normalmente faço assim. Se eu vou fazer o topo e bordas laterais, desses 6 metros, 3 metros eu vou reservar para as bordas laterais, para as bordas da lateral da minha cama. O que eu vou fazer com esse tecido? Quando eu compro o tecido, deixa eu pegar um tecido aqui, ó. Quando eu compro um tecido, aqui tem meio metro de tecido, certo? Eu vou ter 6 metros, o comprimento total. Quando eu vou passar o tecido, eu normalmente passo assim, ó. Eu venho aqui, deixa eu tirar aqui, ó. Eu venho aqui, orelha com orelha, trago o tecido pra cá, certo? E vou fazer os cortes aqui. Quando eu vou cortar borda de colcha, eu vou passar ao contrário. Eu vou, ao invés de passar assim, eu vou abrir o meu tecido e vou passar assim, olha. Eu vou deixar a borda, a orelha do tecido na lateral. Por quê? Porque eu vou cortar as faixas e eu vou ter uma faixa de 3 metros de comprimento. Então, eu vou ter uma faixa de 3 metros de comprimento. Toda vez que você comprar acima de 1,5 metro de tecido, você passe com a orelha para a lateral. Por quê? Porque você tem uma faixa de 2 metros, uma faixa de 2,5 metros, uma faixa de 3 metros. Então, se eu vou fazer borda, eu já no meu projeto eu já tenho sabido quanto é a largura da minha borda. Eu vou ter uma borda, por exemplo, de 17 centímetros por 3 metros de comprimento. Então, eu tenho que tirar 3 bordas de 17 centímetros, 3 metros de um lado, 3 metros do outro, e 3 metros, muitas vezes eu consigo fazer as cabeceiras. Normalmente é 3 faixas e meia. O restante que sobra daqui, olha, eu uso para fazer os blocos. Então, dentro desses 3 metros, eu faço a borda e os blocos. E os outros 3 metros faltantes, que sobraram, né? Eu divido ele na quantidade de cores que eu preciso. Então, você tem que saber qual é o projeto que você vai fazer para você pensar na quantidade de tecido que você vai comprar. Normalmente, esses tecidos de base aqui, os tecidos, os pérolas, os neutros, eu compro 1,5 metro. Eu compro 1,5 metro. E depois os outros eu compro meio metro. Meio metro de cada, 30 centímetros, às vezes 20 centímetros, dá para eu trabalhar. Se você for trabalhar com scrap, com fat quarter, aí você tem que ter uma quantidade maior de opção de cores. Então, cada pedacinho aqui você pode trabalhar com fat. Mas aí você tem que ter uma quantidade que, somando essa quantidade, chegue nos 5 metros ou 6 metros para o topo da colcha, tá? Então, nesse caso desse meu projeto aqui, o que eu fiz? Eu não trabalhei com os blocos, todos eles só em cima da cama. Eu quis que a minha colcha caísse. Eu quis que a minha colcha caísse os blocos para as laterais também. Então, esse topo aqui, ele é um topo de bloco de 2,24 por 2,24. O meu projeto ele tem 2,24 por 2,24 de bloco. Nenhuma cama mede 2,24. A lateral, o topo da cama vai medir no máximo, a minha, por exemplo, mede 1,60, certo? Toda vez que eu vou fazer um projeto, eu tenho em mãos uma calculadora e o meu caderno quadriculado, certo? Tá tudo ok? Tá? Meu caderno quadriculado. Então, eu faço todo o meu projeto. Eu faço tudo, ó, até os projetos de quilt, eu faço tudo no meu caderno quadriculado. Não vivo sem meu caderno quadriculado, não vivo sem minha cadernetinha, quando eu faço todas as minhas contas aqui, as minhas canetinhas,
as minhas canetinhas, caderno quadriculado, lápis ou canetinha, lápis de cor, e faço tudo pensado. Qualquer projeto que eu vou fazer, eu faço, qualquer projeto, qualquer estudo, eu faço projeto. Se você tem possibilidades, eu trabalho também com o EQ7. O EQ7 é um programa, um software de computador específico para PET, que eu faço esses desenhos aqui. Mas mesmo assim, gente, mesmo com o programa, eu penso muito rascunhando, desenhando. Eu sou uma pessoa que faço todos os cálculos escrevendo, pensando, rascunhando e calculadora e lápis na mão. Calculadora, lápis, borracha, vou pensar dessa maneira. Então aqui, por exemplo, a minha coxa, pode ver que eu já até peguei o caderno, o lápis na mão, porque eu trabalho assim mesmo. Isso não é porque eu tô dando aula aqui, não. Tudo meu é rascunhado, é pensado no papel mesmo. Inclusive, quando eu dava aula presencial, eu fazia todos os projetos junto com as alunas ali, rascunhando, desenhando, e faço tudo no quadriculado mesmo, faço tudo no caderno quadriculado. Por isso que eu quis fazer o meu caderno quadriculado aqui para as meninas, porque realmente a gente trabalha bastante com ele mesmo. Então, aqui, olha, se eu tenho 2,24, o que eu vou fazer? Eu vou ligar minha calculadora e vou fazer 2,24 menos 1,60. Por que 1,60? 1,60 é o topo da minha cama. É o tampo da minha cama. Vai me sobrar 64 centímetros. Então, dessa medida aqui, eu tenho 64 centímetros a mais que vão cair. Eu vou dividir por 2, vão cair 32 centímetros para cada lateral. Então, na realidade, quando eu pensei esse projeto, eu pensei que ele, para cair aqui, olha, eu pensei, esse meu bloco aqui é um bloco de 32 centímetros. 32 centímetros. Então, vai cair na lateral um bloco aqui, um bloco aqui. Vai cair aqui 32 e aqui 32. Então, o topo da minha cama é isso daqui, ó. O topo da minha cama. Aqui, ó. O 1,60. Aqui não, né? Desculpa. Ele vai ser aqui, ó. Aqui vai ser 1,60, que vai ser exatamente isso daqui, o topo da cama. O restante vai cair. Aqui, ele vai cair só de um lado. Porque o que eu vou fazer? A minha cama daqui a aqui, ela tem 2 metros. Então, ele vai cair um pedaço, uma parte só. Que vai ficar bem em cima, os blocos vão ficar bem em cima e vão cair um pouco na lateral. Aí, o que eu fiz? O que eu pensei? Eu quero fazer as bordas. Então, eu vou chegar na medida da minha colcha, mais esses blocos aqui. Aqui no desenho, ele tá parecendo que ele é igual, mas não é. Eu fiz este bloco aqui de 15 centímetros. Esse meu bloco aqui é metade desse bloco aqui. Então, eu vou ter esse bloco aqui de 15, mais esse de 15. Então, vai ter mais 30 centímetros. Então, além dos 32 centímetros, eu vou ter mais 15 centímetros, 47, e mais essa borda aqui. A minha cama é uma cama alta. Então, é uma cama que eu preciso que caia nas laterais. É uma colcha grande, é uma colcha, não é mais... Ela vai para Queen, quase chegando na King. É uma colcha bem grande mesmo. Se você tem uma cama de casal, você pode eliminar isso daqui. Você elimina essa faixa aqui, essa borda aqui com esse bloco. Mas ficou bem interessante. É que não dá para mostrar, né? Não dá para mostrar no topo ali, ó. Tá, que ela tá presa, né? O que você pode fazer também é fazer a faixa lisa aqui, sem esse bloco aqui. Fica bem interessante, fica bem legal também para se fazer. Mas, quando você for estudar projeto, você pense se você quer a colcha no topo da cama ou se você quer de bloco de borda a borda. Se for de borda a borda, você vai pegar a medida da colcha de ponta a ponta,
Quanto que você quer? Normalmente, a cama de casal, ela mede 1,40 por 1,90. 1,40 a largura, 1,90 o comprimento, o topo. Então, o casal, 1,40 por 1,90. Topo. Pronta, 2,20 por 2,40. Tá? Isso é a base. Você pode depois também. Eu quero fazer ela de 2,5 por 2,5. Eu quero fazer uma coxa quadrada, 2,5 por 2,5. Quero fazer uma de 2,30 por 2,5. Você pode. Eu gosto de enfiar em cima na cabeceira da cama. Eu não gosto de enfiar muito tecido. Eu só gosto que ela chegue rente. Então aí você diminui ela no comprimento. Né? Você diminui no comprimento. Uma queen, você vai gastar, vai ser 1,60 por 2 metros, o topo. Pronta, você pode colocar ela 2,50 por 2,60, fica um tamanho bom. E aí, depois você vai pra king, que ela é maior um pouco, você vai fazer. Tem cama de viúva, é outra medida, outro processo. Se você colocar no Google, medidas de colcha, vai aparecer todas as medidas de colcha ali de solteiro, de viúva, de casal, queen, king. São as medidas de colchas prontas, padrão. Isso é padrão de cama. E a partir daí, você começa a estudar o seu projeto, você começa a fazer o seu projeto. Eu gosto de bloco, no máximo, 32 até 36 centímetros. 36 centímetros são pouquíssimos as colchas que eu faço com 36. Eu fico muito na média de 28 a 32 centímetros os blocos. Essa é uma medida de bloco que eu acho padrão. É uma medida de blocos múltiplos. O que é bloco múltiplo? É um bloco que ele é divisível, fácil de você fazer a conta, fácil de você pensar nessa medida. Então, é um bloco que você tem muitas oportunidades para trabalhar com ele. Então, eu parto normalmente desse princípio. Eu parto do bloco para você pensar. Se for colcha com borda interna, fica mais fácil. Aí você mexe, você brinca com as bordas internas, fica mais fácil para se pensar, né? Lê, vai falando para mim se tem alguma dúvida, algum comentário aí. Eu tô falando. Tem várias meninas que estão ao vivo aqui, nós estamos com 480 meninas ao vivo. Vou até deixar avisado para as meninas que pode ser que ela caia novamente, mas se ela cair, só vai cair a imagem. E aí eu vou ficar com cara de paisagem de novo? Não, a gente retoma, então que é para elas não abandonarem a gente, que a Fica aí, vou ficar aqui, tô. Então vamos lá. Enquanto eles estão procurando aí o que vocês estão escrevendo aí, eu vou explicando aqui. Então, vou trabalhar com 25 blocos e 24 blocos de conexão. 25 blocos desse e 24 blocos de conexão. Esses 25 blocos, eu parti do princípio que ele vai ter 32 centímetros. Por quê? Porque o meu bloco é um bloco múltiplo de 8. É um bloco divisível por 8. O estudo do meu bloco é um bloco que é dividido por 8. Como que eu sei que ele é divisível por 8? Pensa que você tem uma tela quadriculada e você jogou em cima desse bloco. Então, quando você joga uma tela quadriculada aqui em cima, você consegue ler o bloco. Você consegue entender que ele é divisível por 8. Então, aqui eu tenho, olha, 1, 2, vou fazer aqui do canto, olha, 1, aqui tá inteiro, mas eu tenho essa parte aqui, então eu já sei que aqui seria o segundo, ó, 1, 2, 3, aqui é a mesma coisa, ó, 4, 1, 2, 3, 4, já tô na metade do meu bloco. Se daqui a aqui eu tenho 4, significa que pra cá também vou ter 4, ó. Significa que eu vou ter 4. Então, ele é um bloco divisível por 8. É um bloco divisível por 8, certo? Qualquer número da tabuada do 8, eu consigo construir esse bloco, certo? Não gosto de bloco muito grande, partir para 32. Poderia ter feito menor, não teria problema. Aí eu teria feito mais blocos, mais quantidade de blocos. Quis um bloco de 32, que é uma medida boa, uma medida padrão, olha.
Não ficou tão grande e nem tão pequeno, ficou um tamanho bem legal. Aí eu vou na calculadora. Não tenha vergonha de usar a calculadora, gente. Vai na calculadora. Então eu vou pegar 32, eu vou dividir por 8. Deu 4 centímetros. Significa o quê? Que cada pedacinho desse aqui, olha, fechado. Cada pedacinho desse aqui, fechado, costurado, ele vai ter 4 centímetros. Tudo no patchwork, a gente acrescenta margem de costura. Então, estes 4 centímetros aqui, eu vou ter que acrescentar mais 1,5 de costura. Vou ter que acrescentar mais 1,5 de costura, ele vai ficar com 5,5 centímetros. Então, 4 mais 1,5, esse 1,5 aqui é a minha margem de costura, 5,5. Então, eu vou ter que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados, 7, 8. 8 quadradinhos de 5,5 para costurado ficar com 4. Este retângulo aqui, ele não tem uma costura aqui. Então, eu penso assim, eu penso que aqui olha, seria 4 daqui a aqui e 4 daqui a aqui. Então, ele seria 8 centímetros, certo? Tô escrevendo de ponta cabeça, viu, gente? 8 centímetros. Este 8, eu vou acrescentar 1,5 de costura. Então, esse pedacinho aqui, daqui até aqui, ele vai ter 9,5. 9,5 centímetros. Quanto que mede essa altura aqui? A mesma medida daqui. Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Se aqui mede 5 centímetros e meio, esse lado aqui vai medir 5,5. Então, são retângulos de 5,5 por 9,5. Então, aqui são retângulos de 5,5 por 9,5. 5,5 por 9 centímetros e meio. Não vejo necessidade de fazer uma costura aqui, porque é o mesmo tom. Então, eu vou cortar retângulo. 9,5 por 5,5. Aqui, vou até apagar aqui para não fazer confusão. Ó, aqui, a mesma coisa aqui, olha. Se eu já determinei a medida deste retângulo aqui, o de cá é a mesma medida. Esse daqui, ó, esse neutro aqui, ele vai ter a mesma medida, 5,5 por 9,5. Esse neutro aqui, 5,5 por 9,5. Certo? Por quê? Porque é igual. E essas duas pontas de triângulo aqui, é aquela técnica que a gente coloca o quadrado em cima, costura e corta, tá? Então, aqui, se essa altura mede 5,5, isso daqui vai partir de quadrados também. Então, ele vai ser um quadrado de 5,5 por 5,5 vermelho. Este retângulo aqui, ó, este retângulo vermelho aqui, qual medida que é? Vamos ver se vocês sabem. Escreve aí pra mim. Qual seria a medida deste retângulo vermelho aqui? Escreve aí, quero ver quem tá prestando atenção na aula. Estão escrevendo? Só que tem um delay. Quanto que mede esse retângulo vermelho aqui? Escreve aí pra mim, quero ver. Chamada oral, quem tá prestando atenção? A Letícia falou 8. Ah, mentira. Sou inocente. Falei. Falou 8, Ó. Lê? A Thalita disse 5,5 por 9,5. A Roberta Paciência 9,5 por 5,5. Jane Souza 9,5. Salomé 9,5 por 5,5. Exatamente, é a mesma, eles estão prestando atenção, é a mesma medida desse retângulo neutro e a mesma medida desse retângulo neutro aqui. O que que eu faço? Quando eu faço todo o estudo, quando eu já chego nas medidas, quando eu já determino essas medidas aqui, olha,
quando eu já determino as medidas aqui, o que que eu faço? Eu vou separar tudo, eu vou fazer os cortes e separo tudo, tudo em saquinhos assim, olha. Eu já faço as faixas, isso aqui é de um outro projeto que eu tô fazendo, ó, e já deixo separado todas as faixas em saquinhos plásticos com etiqueta. Então, eu ponho etiqueta, ponho a medida, que fica muito mais fácil para eu trabalhar. Fica muito, porque aí eu já vou direto naquele saquinho, já pego as faixas. Aqui no caso eu tô trabalhando com faixas de 4, de 10 retângulos, né? De faixas de 4, retângulos de 10 por 6. Então fica muito mais organizado para você trabalhar e o seu serviço vai render muito mais. Só enquanto você segue a aula aí, pode ser que a gente tenha um picozinho daqui a pouco, daqui uns 20 segundinhos. Falo novamente para as meninas, se travar, é questão de 30 segundos, ele já volta, tá? Mas pode continuar a aula enquanto isso. Aí, como que eu vou fazer? Logicamente, eu não vou cortar, eu tenho que fazer 25 blocos. Se eu for seguir aqui, eu fiz cada um de um pedacinho. Mas, se eu for seguir o projeto que nem tá aqui, todos eles com a mesma cor, eu não preciso cortar quadradinho por quadradinho. Eu posso fazer técnica de tiras, técnica de faixas. Aí eu vou ver quanto eu tenho que cortar, por exemplo, de aqui. Deixa eu pegar aqui, eu não quero... Aqui, ó, quero vocês pensando. Eu vou pensar. Aqui, por exemplo, eu vou fazer 3 faixas. Uma faixa neutra, uma marrom e uma neutra. Aqui, vou colocar uma faixa de 9,5 com uma faixa de 5,5. E vou contar quantos eu vou precisar para a colcha toda. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui. Eu tenho 9,5, uma faixa de 9,5, então eu vou pegar uma faixa de 9,5 neutra e vou pegar uma faixa de 9,5 de 5,5 por 5,5. Então aqui vai ter 9,5 e 5,5, certo? Essa daqui é marrom. Essa daqui é marrom. Peraí, deixa eu organizar aqui. Ó, essa é a marrom, certo? Essa daqui é marrom, essa daqui é neutra de 9,5. Para esse bloco aqui, eu vou ter que cortar 1, 2, 3 e 4. De quanto? De 5,5. Então, eu vou fazer as contas. 4 vezes de 5,5. Eu vou ter que cortar, ó, aqui, 4 vezes de 5,5. Então, eu tenho que ter, no total, 22 centímetros. 22 centímetros para um bloco. Se eu tenho que fazer 25 blocos, eu vou pegar os 22 centímetros vezes 25. Eu vou precisar de 5,5 metros de faixa. É assim que você vai calcular a quantidade de tecido. 5 metros, eu tô falando de 5,5 centímetros. Não são 5 metros pela largura total, né? Então, eu tô explicando isso para vocês, para entender isso daqui, ó. Essa explicação que tá aqui é a explicação para um bloco. Só que vocês vão ter que fazer 25 blocos. Então, você vai repetir. Então, aqui, ó, 5,5 por 20, 5,5 aqui e 9,5. Altura de 22. Altura de 22. Você vai ter que cortar para um bloco 4 vezes. No total, 22 centímetros. 22 centímetros para um bloco. Eu tenho que fazer 25 blocos. Então, se eu pego 1,5 metro de tecido, vamos supor que eu cortei a faixa aqui de 9,5 por 1,5 metro. O que eu faço? Eu vou pensar 1,5 metro
dividido por 5,5 centímetros. Opa, peraí. 1,5 metro dividido por 25. De cada faixa, será que fiz certo isso daqui? Dividido por 25. Vão dar... Nossa, o que deu aqui? Dividido por 25. 6. Tá certo. Dá 6 porque são 22 centímetros. Então, você tem que pegar o comprimento total do tecido, a largura total do tecido de 1,5 metro, ver quanto que cabe. Como ele tem 5,5, você vai ver dentro de 1,5 metro quantas vezes cabe o 5,5. Aí você consegue calcular quanto que você vai gastar, quantas faixas você vai ter que cortar desse tecido. Se você for fazer com diversos tecidos, você vai pensar da mesma maneira. Você vai pensar que para cada bloco você vai ter que ter 22 centímetros, certo? Então, aqui foi o mesmo processo. Aqui, olha. O mesmo. Tá dando para ouvir? Tá tudo ok? Tá muito rápido a explicação? Não, estou entendendo. Estão entendendo, gente? Porque para mim é tão claro, eu vou falando assim tão naturalmente que às vezes eu fico preocupada. Só respondendo, várias meninas estão perguntando: aonde eu encontro esse projeto? Onde eu encontro esse PDF? Essa aula você está explicando o projeto. Então essa aula ela vai ficar disponível até o dia 21 desse mês, que é quando acaba a nossa semana do Patchwork. E esse projeto não é um projeto que está à venda. Isso. Esse projeto não está à venda. Ele tem, eu tenho esse projeto tudo, mas ele não está à venda. Isso aqui é coisas de outras coisas nossas aqui, tá? Eu estou aproveitando para explicar ele, mas não... É importante frisar, porque elas estão querendo o PDF. Elas querem, eu já sei o que elas querem. Elas querem cola. Quer cola. Elas querem cola, elas não querem pensar. Elas querem isso daqui, ó, porque tá prontinho, ó. Tá mastigadinho. Então, elas não querem pensar. E eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês entendam. O meu objetivo da aula de hoje, eu tô gastando a minha garganta aqui, em vez de estar cuidando lá da minha gatinha, do meu cachorro, da minha cachorrinha, do meu marido, que eu quero fazer vocês colocarem a massa cinzenta para funcionar. Eu não quero que nenhuma menina minha tenha Alzheimer. Você copiar projeto, você pegar projeto, você ler e replicar, é muito fácil, gente. Vamos começar a entender, compreender. Por isso, Ana, não entendi. Explica de novo. Eu não tenho preguiça de explicar. Vou explicar quantas vezes vocês quiserem. O que eu fico, às vezes, muito brava, e as minhas meninas nem pedem. Me passa o PAP. Eu não passo PAP. Não passo, não dou PAP. Quem não sabe o que é PAP é passo a passo. Não dou PAP. E quem dá, das minhas alunas, da minha comunidade, quem dá leva bronca. Por quê? Porque tem que entender, gente. E as meninas que fazem curso comigo, elas estão entendendo. Elas estão pensando, elas estão raciocinando. Elas são capazes de olhar para um piso, ver um bloco, entender aquilo, pensar. Elas estão desperdiçando menos tecido. Elas estão economizando mais, porque compra aquilo realmente que vai precisar. Lógico que a gente compra mais, né? Porque a gente adora um tecidinho. Mas não compra coisa que não é necessário. Compra aquilo que quer mesmo. Quantas e quantas vezes eu vi gente comprando coisa que não tem nada a ver para tentar fazer um projeto porque viu, quis copiar e não pensou e simplesmente foi tentando replicar. Então, por isso que até o Ricardo já sabe que isso é uma coisa que me pega na jugular aqui, sabe? Querer tudo muito mastigado. É pensar. Tem dúvida? Pergunta, eu vou explicar. Eu vou refazer, vou falar novamente. Se não entendeu a aula de hoje, quando vai ser a próxima, Ri? Segunda-feira. Segunda-feira eu tô aqui de novo, a gente conversa de novo. Ana, não tô entendendo como calcular projeto disso, vou pensar nessa coxa, eu tenho que fazer isso, quero fazer isso numa coxa de berço. Lógico que numa coxa de berço você não vai fazer com 32 centímetros. Você vai fazer com 16 centímetros, vai fazer um bloco menor, um bloco mais delicado. Um projeto super interessante desse, eu só vou fazer com 32? Não, vou fazer ele para bebê. Vou fazer um quarto todo country. Faço ele com 16. Mas tem que entender. Agora, se você está copiando, você não vai entender. Certo?
Certo, Ricardão? Certo, vale mais uma vez. Vou até pôr aqui, ó, Ricardão, aqui, ó. Mais uma vez eu vou falar que o replay dessa aula vai ficar disponível até o dia 21. Até aquela parte que ficou o som ruim, depois a gente vai editar, tira essa parte e vai ficar só a aula. Então fiquem tranquilas. Voltando pra Ana. Vou falar uma coisa que ele fez. A gente tá direto aqui trabalhando o dia inteiro. A gente não jantou. Ele pediu uma pizza, atrás dele tinha uma pizza e uma Coca-Cola. Ele correu esconder a pizza e a Coca-Cola para não aparecer na imagem. Entreguei. Então vamos lá. Estão entendendo? Se não estiver entendendo, fala aí para mim que eu explico novamente, sem preocupação nenhuma. Então o que eu fiz? Em vez de cortar, porque eu tenho certeza que muita gente cortaria quadrado e retângulo e ficaria emendando pedacinho por pedacinho. Então, se a partir do momento que você corta por faixa e emenda, fica muito mais fácil. Eu corto a faixa de 5,5 por 22, de 9,5 por 22, emendo aqui no centro, passo a costura aberta. Ah, Ana, costura aberta ou costura fechada? Eu, Ana Cosentino, gosto de passar as costuras abertas. Por quê? Porque eu acho que os encaixes ficam mais leves. Na hora que for quiltar, essas emendas aqui estão mais suaves. Mostra de novo que eu perdi. Aqui. Por que eu gosto de passar a costura aberta? Porque esses encaixes, principalmente aqui, ó, tem muitas pontas, a costura fica mais leve. Ah, Ana, mas é errado passar. Não existe errado e certo. Existe metodologia. Tem gente que prefere passar costura fechada. Tem gente que prefere passar costura aberta. Ambas as técnicas estão certas. Ambas as maneiras estão corretas. Americano passa tudo do claro para o escuro. Eu fui dar aula nos Estados Unidos e expliquei passando costura aberta. Elas fizeram com costura aberta. Então não existe certo e errado. As duas maneiras estão corretas. Ah, mas a professora fulano de tal falou que está errado, que só passa costura fechada. Ela está certa. Passa do claro para o escuro. O que você não deve fazer é jogar um tecido escuro para o claro, porque vai fazer sombra aqui. Mas se você jogar claro sobre escuro, também tá certo. Você vai rebater as costuras. A diferença é que vai ficar aqui tecido e aqui tecido. Certo? Eu prefiro aberto porque por causa do quilting, para facilitar para a agulha não bater ali, não ficar uma coisa muito pesada. Mas isso é uma questão de metodologia, de gosto pessoal. Ambas as maneiras estão corretas. Ambas as professoras que explicam dessa maneira estão corretas também. Para os quadradinhos, para o trio, é a mesma coisa. Aqui eu vou pôr, ó, 5,5, 5,5, e vou cortar 2 claros e o escuro, 2 claros e o azul, certo? Eu faço direitinho, gente. Põe até maquininha, ó, corta tesourinha, faço... Deixa eu ver a imagem. Sim? Aí. Estão me orientando aqui, ó. Tá? Para fazer o forpet, o que é forpet? Eu não gosto de ficar falando esses nomes em inglês, que parece... Mas o que é forpet? 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Certo? Para fazer o forpet, a mesma coisa. 5,5 por 11. Por que 11? 5,5 mais 5,5 dá 11. Então, eu vou cortar uma faixa de 5,5 por 11, azul e marrom, costuro, corto no centro. Olha o cortadorzinho aqui, ó. Corto com 5,5 de altura aqui. Desviro, jogo um azul para cá, o outro azul para cá, formei o meu forpet, certo? Para fazer esses pedacinhos aqui, olha, para fazer esse pedacinho aqui, que é um flyguise, um voo do ganso, um flyguise. O flyguise existe várias maneiras de você montar o flyguise. Essa daqui é uma delas, mas existem outras maneiras também. Todas elas estão certas, tá? Para fazer o flyguise, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, lembra que nós calculamos lá? 5,5 por 9,5. Vou cortar 2 quadrados de 5,5 por 5,5.
vou posicionar o quadrado aqui, ó, em cima da faixa, vou riscar, aonde tá branco aqui, ó, eu vou riscar e vou costurar em cima desta linha aqui. E vou costurar em cima dessa linha aqui. E vou descartar esse outro pedacinho. Como eu sou mão de vaca, sou muquirana, eu não jogo tecidinho fora, eu normalmente, quando eu faço isso, eu costuro aqui, volto com uma costura aqui. Volto com uma costura aqui. Porque esse pedacinho aqui tem 2 tecidos. Quando eu abro, já tem um triângulo. Eu falo que é o meu lixo rico. Lixo rico é o que eu ia jogar fora, esses 2 triângulos de pedacinho, ele já vai estar costurado. Então, eu vou guardar esse pedacinho de triângulo, que aí eu monto bolsinha, monto necessaire, monto carteira, monto borda, monto seminole. Ana, não sei se você tem como mostrar aí, mas a Carla Brum tá perguntando o que é costura aberta e fechada. Vocês têm nada costura. Faz favor pra mim, ó. Ali tem um trabalho meu que tá sem manta. Dentro dessa cesta aqui, ó. Boa pergunta, Carla. É isso que eu gosto. E não existe pergunta boba. Não fique com vergonha de falar assim, ai, não vou perguntar, não sei o que é. É esse tipo de pergunta que é interessante. Porque é uma coisa muito natural pra gente. Isso daqui é uma manta, olha, uma manta country com os tecidos da Alecrim. Ó, aqui tem, ó. Ó, isso daqui é costura aberta. Isso aqui é costura aberta. Aqui, costura fechada. Ana, eu posso misturar costura aberta com costura fechada? Nesse caso aqui pode, porque eu fiz o bloco. Aqui tá o bloco. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui tá o bloco. E depois eu tenho o log cabin em volta. O log cabin, ele é interessante que a costura seja batida, que a costura seja fechada. Então, esse bloco aqui foi feito com costura aberta e aqui foi feito com costura fechada. Não tem problema nenhum. Aqui, ó. Vamos de novo aqui mostrar. Dá pra mostrar? Então, costura aberta e aqui, ó, rebatida costura fechada. Aqui que eu falo, olha, como o log ele é muito reto, você pode tombar. Aqui que eu falo que essas emendas aqui, ó, fica muito mais suave para você trabalhar. Fica muito mais fácil para você mexer. Ai, não deixa amassar muito não, porque isso aí eu vou gravar amanhã. Certo? Respondeu? Ótima pergunta. Esse tipo de pergunta é bem legal, viu? Eu gosto muito dessas perguntas. Então, este pedacinho aqui, que eu descartaria, eu volto a costura. Onde tá esse cortadorzinho aqui? Eu passo uma costura e corto aqui no meio, ó. Corta aqui no meio. E uso esse pedacinho pra fazer um lixo rico aí, um triângulo com alguma parte. Viro e passo. Passei, vou vir aqui, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar o quadrado, vou costurar. Aqui pode passar uma costura aqui também, ó. Pode passar uma costura aqui também e corta no meio. Que aí eu fico com outro triângulo aqui também. E vou ter o meu pedacinho, que é esta ponta aqui. Esse centro aqui é um retângulo. Em volta do centro. Fiz essa parte aqui. Esse centro aqui é um retângulo. E aqui a parte de cima é o mesmo processo. O que muda é que aqui a base é neutra e aqui a base é vermelha. Então, aqui eu fiz com base com retângulo neutro. Aqui eu fiz com retângulo vinho. Por isso que ele dá a ideia dessa seta. E fica bem bacana. Deixa eu ver se ele tem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui mostra bem ele, ó. Então, o retângulo, 5,5 por 9,5. Aqui tem, ó. Ele é neutro também, ó. A imagem aqui, ó. Aqui a base é vinho e aqui a base é neutra. Certo? Aí eu vou montar, chamo de célula. Eu vou montar, montei esta célula, montei essa célula, montei a central, emendo uma na outra. Olha, faço por faixa, certo? Fiz essa célula, fiz essa que eu acabei de explicar e fiz essa daqui. A mesma coisa, o forpete, essa célula que eu acabei de explicar, célula que eu emendei, fiz horizontal.
Montagem na horizontal. Blocos na horizontal. Pode fazer opções de fazer com outras cores. Pode ter a opção de fazer com outras cores. Se você observar, aqui, ó, ele forma uma estrela. Essa estrela você pode jogar também de outra cor que fica interessante. No caso aqui, eu joguei ela perolada, bem clara. Joguei, olha, mais claro para dar um realce. Mais claro que esse tom aqui. Mais claro que esse tom. Esse daqui é mais claro que esse. Os tons da estrela central aqui mais claro. Mas poderia ter jogado um azul marinho, uma cor mais escura. Também fica interessante. Até aqui tem dúvida? Tem uma dúvida. Isso, vamos conversar do bloco. Maria Helena perguntou: querida Ana, explica novamente sobre o risco que você acabou de falar. Para que serve? Que risco? Então, É o risco do triângulo, será? eu acho que sim. É assim, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó. Eu acho que é isso daí, Cleia. Então, aqui, então vamos supor, eu peguei o quadrado. 2 quadrados de tecido. Certo? Eu vou riscar aqui em cima. Normalmente, o que a gente pede quando a gente faz triângulo? A gente pede para fazer costurar aqui e cortar aqui. A gente corta aqui, certo? A gente faz 2 triângulos. Essa é a maneira que a gente faz triângulo. Nesta técnica que eu expliquei, a gente faz diferente. A gente vai pegar, não vou fazer isso, não vou fazer dessa maneira. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar quadrado. No caso aqui é retângulo, né? Vou pegar o retângulo, vou pegar o quadrado e vou posicionar aqui em cima, certo? Então, aqui o retângulo, esse retângulo aqui é mais escuro, ó. Esse quadrado é mais escuro. Retângulo neutro e aqui o vermelho. Vou riscar aqui onde eu fiz o traço, eu risquei. Aqui em cima, eu vou costurar. Onde eu fiz essa setinha aqui, eu vou costurar de ponta a ponta. Fiz de ponta a ponta, o que eu vou fazer? Eu volto novamente com uma costura aqui, olha. Largura de pé de máquina, pode ser. 1 centímetro, se quiser. Eu passo uma costura aqui e uma costura aqui. E vou cortar aqui no meio, ó. Vou cortar aqui no meio. Por quê? Porque aí eu fico com um triângulo aqui e triângulo aqui. Eu tenho 2 opções. É uma outra maneira de você construir triângulo. Nessa maneira aqui, eu costuro dos 2 lados e corto. Aqui, eu costuro em cima da linha que eu risquei. É uma outra técnica de construção de triângulo. Você constrói de uma outra maneira. Tem mais alguma? Tem uma lá em cima. Lê pra mim, vai. E ela perguntou. Ela... Do toque primitivo lá. Você coloca aí. Ah, é. Peraí. Esse aqui. Roberta. A Roberta Paciência. O Primitive Country tem um bloco específico ou só as cores que definem o estilo? Mas as cores que definem, eles trabalham muito com estrela e corações. Aqueles corações mais pontudos. O coração do country primitivo não é aquele coração redondinho. É aquele bem pontudinho. Ele trabalha muito com esse tipo de blocos de estrela. E aplicação não tão certinha. Não é que não é tão certinha. Eles fazem certo, mas com outro estilo. Mais rústico é a palavra certa. Mais rústico. Aqueles alinhavos, aqueles pontos mais não faz aquela aplicação tão minuciosa, tão detalhada. Bem rústica mesmo. A Margarete Osório perguntou se você pode repetir como corta o tecido. Como corta? É. Por exemplo. Aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Margarete, primeira coisa, o grande segredo é você alinhar tecido. Então, você vai vir aqui, olha, esse tecido não tá passado, certo? Eu vou ter que passar, ele só tá dobrado. Eu vou deixar aqui, ó, auréola com auréola. Aqui, ó. Justo aqui em cima, auréola com auréola, justo. Certo? A dobra aqui, ó. A dobra aqui. Justo aqui.
certo? Vou vir com o ferro, vou passar bem aqui onde eu tô passando a minha mão, ó. Vou passar bem, assentar o ferro bem aqui, fazer essa marcação. Vou puxar aqui, ó, bem justo aqui, ó, deixo ele bem reto e vou alinhar. O que que é alinhar tecido? Esse tecido já está alinhado, né? Eu vou deixar, porque normalmente quando você compra tecido, ou ele vem desalinhado ou ele vem rasgado. Aqui na loja a gente corta tudo, a Renata que corta os tecidos aqui pra mim, ela não passa, mas ela já dobra de uma maneira que ele sai alinhado, ela já tá acostumada, ela dobra de uma maneira que ela já tá alinhado. Esse daqui ela cortou pra mim meio metro de cada, pode ver que ele tá todo certo, eu nem teria que alinhar, mas eu vou acertar aqui, vou refilar que ele vai ficar mais certo ainda. Então eu venho aqui, alinho a dobra numa linha reta da placa, venho com a minha régua, posiciono. Eu não gosto de posicionar a régua justo aqui, ó. Eu sempre deixo uns 5 centímetros. Venho aqui, ó. Deixo bem justo esta linha aqui, na linha do tecido. Deixa eu pegar um cortador aqui, peraí. Vou pegar um cortador floridinho, que é bonitinho. Não sei se a lâmina tá boa. Olha que bonitinho que é meu cortador, gente. Todos os meus cortadores têm nome, ó. Que eu morro de ciúmes. Não deixo ninguém pôr a mão no meu cortador. Venho aqui, ó. Mão firme. Pode olhar a unha da professora, que a professora foi na manicure às 6 horas da tarde para fazer unha. Mão firme, não faço mão de madame, mão firme. Posiciono. Abro o cortador, ó. Abri o cortador. Venho aqui, ó. E corto. Só que a lâmina tá ruim, não cortou. Vamos pegar... Isto é alinhar tecido. Não, pode ver que eu não faço isso com o meu cortador, ó. Eu passei 2 vezes, aquele cortador bonitinho lá tava com a lâmina ruim, preciso trocar. Venho aqui, passo novamente, ó. Passo novamente. Então, ele está agora. Isso daqui foi retirado, foi feito o alinhamento. Aí eu venho com 2 alfinetes. Tô sem alfinete aqui. Eu venho com um alfinete, posiciono os alfinetes aqui. Pega 2 alfinetinhos. Se tiver dos chatinhos. Tudo legal. Aqui, ó. Venho com alfinete aqui, ó. Sabe por que que esse alfinete aqui, ele é alfinete que a gente usa pra pet? Esse daqui, ó. Porque você põe a régua em cima e não tem problema. Se fosse esse de bolinha aqui, os alfinetes aqui da loja é tudo para pôr tecido. Se você põe de bolinha, a régua fica balançando. Então não é legal. O alfinete de pet são esses alfinetes finos e longos, porque você posiciona a régua em cima. Aí não tem problema. Aí venho aqui, coloco o alfinete. E já deixo separado. Vou cortar à medida que eu precisar. Deixo guardadinho. Se eu for cortar o tecido, o que eu fiz aqui, eu alinhei. Se eu for cortar o tecido, eu vou virar para o lado do coração, viro para o outro lado. Por quê? Veja bem, se eu vier aqui, isso eu não entendia quando eu aprendi. Vim aqui, aí eu vou ter que tirar uma faixa de 4 centímetros. Vamos supor, de 5 centímetros. Eu vou vir aqui e vou medir 5 centímetros. Vou vir aqui, olha o que acontece com a minha mão. Deixa eu puxar bem aqui para mostrar. Olha o que acontece, ó. Viro a minha mão fica toda torcida. Fico virada.
Então, eu tenho, nesse caso, que virar para o lado do coração, para o lado contrário. Se você for canhota, o processo é o inverso. Uma coisa que eu queria falar e mostrar, isso muita gente não sabe. Aqui na régua de pet, olha, 5, 10, 15. É uma régua decimal. 5, 10, 15. O 1 tá desse lado aqui. Aqui, o 1 tá desse lado aqui. Significa que esse lado aqui é a minha medida para destro. Então, se o 1 tá do lado da mão direita, significa que eu tenho que usar esta medida aqui para me basear. Se eu virar a régua e o 1 está aqui, ó. O 1 agora está desse lado aqui. Então, essa minha mão aqui é a esquerda, essa é a direita. O 1 está na minha mão esquerda, então essa medida aqui é a medida de canhoto. Essa medida de canhoto, essa medida com 1 virado para a minha mão direita é a medida de destro. Muita gente tem a régua de pet e não sabe disso. A régua de pet, ela tem o lado para canhoto e o lado para destro. Como eu sei qual eu tenho que usar? É o lado que o 1 está. Se o 1 estiver na sua mão direita, é esse lado que você vai usar. Se o 1 estiver na sua mão esquerda, é esse lado que você vai ter que usar. Tem perguntas aí? Tem mais uma. A Maria Venilze pergunta o que é o fio do tecido. Boa pergunta, Maria. Boa pergunta. Fio do tecido, vou até pegar um pedaço que eu tenho ali. Deixa eu guardar esse daqui. Quando você faz os cortes, nem aqui, ó, esses tecidos aqui estão todos cortados. Estão todos... Aqui, ó. Achei um pedacinho aqui, ó. Pode ver, meus tecidos são todos guardados assim, gente, ó. O tecido que eu acabei de usar, ó, eles são todos guardados dessa maneira aqui, ó. Tá todo alinhado, ó. Então, a gente vai trabalhar, vai continuar trabalhando, ó. E vai guardar dessa maneira aqui, ó. Então, aqui. Isso aqui, eu tenho um pedaço de tecido. Como que eu sei qual é o fio do tecido? Depois que você pega uma certa prática, você consegue ler no tecido. Você consegue ver a trama. Mas, se você não tem prática, você faz o seguinte. Você segura com os 2 dedos indicadores aqui, ó. Segura do jeito que eu tô segurando aqui. E puxa. Puxou. Se ele ceder, aqui é o lado atravessado. Aqui é o lado atravessado. O fio tá ao contrário. Ó. O fio tá aqui, ó. O fio tá nesse comprimento aqui, ó. O fio é esse comprimento aqui, exatamente onde tem a trama do tecido, ó. O fio tá aqui. Você pode ver que esse lado aqui, ó, não dá pra ver, né? Esse lado aqui, ele não cede, ó. Pera aí que eu acho que eu tenho um negócio que dá pra enxergar. Aqui. Vou fazer, ó. O fio do tecido tá aqui, ó. Certo? Por quê? Olha aqui como embabadou. Olha aqui como embabadou. Isso daqui é atravessado. Ó. Isso daqui tá atravessado. Aqui é o fio. Aqui é o fio reto. Pode ver que eu puxei, ó. Eu puxei, ele não cedeu, ó. Fiz a mesma coisa. Puxei, ele não cedeu. Aqui eu puxei, ó. Ele embabada. Então, isso daqui é super importante na hora de você construir os seus blocos. Por quê? Porque se você construir um lado no fio de tecido e outro lado no envezado, no atravessado, ele vai embabadar. Outra coisa que eu vou até aproveitar, já vou dar essa dica também. Deixa eu só arrumar aqui. Então, vamos supor aqui, ó. Deixa eu ver quanto que tem isso daqui. 7,5. Eu venho aqui, ó. Cortei um quadrado, certo? O pessoal fala assim, ah, eu quero colocar as bordas em canto, em diagonal. Aí vem aqui e faz isso, ó. Vem aqui, corta
Vem aqui, corta. E faz isso daqui, ó. Faz isso daqui. Para colocar aqui um outro quadrado, por exemplo. Para fazer canto. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Isso daqui é viés. Isso daqui tá enviesado. Ele não era um quadrado? Ó, ele era um quadrado. Quando você corta e vira ele para cá, você tá pondo aqui, ó, a sua lateral toda no viés. Isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai embabadar todinho, porque isso aqui é viés. É viés. Então, o que você tem que fazer? Você tem que cortar esse quadrado em 4 partes. Isso existe um cálculo para fazer isso. Isso pode ser tema da próxima aula. Segunda-feira pode ser uma aula bem legal de fazer isso daqui, que aí eu já trago tudo preparado. Vou vir aqui, ó. Eu vou dar antemão para vocês como que eu penso, como que eu faço cálculo de diagonal. Ó. Eu tenho que cortar em 4 partes. Mas como que eu chego nessa medida? Assiste a aula de segunda-feira, que segunda-feira eu vou explicar como que eu uso. Para isso que existem os ângulos da placa. Para você fazer esses cálculos. Como que eu calculo diagonal? Segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília, ao vivo e sem eco. Sem problemas técnicos. Aí o que eu vou fazer, ó? Nossa, tia Isidora. O que eu vou fazer? Eu vou trazer as partes para cá. Olha para onde foi aquela linha. Tá vendo a linha que tava aqui, ó? Ó, segunda-feira eu vou explicar mais detalhado, porque eu trago os tecidos e explico o diagonal certinho. Mas você tá vendo aqui, ó? Esta linha que tava na diagonal aqui, que tava aqui, ela veio para cá. Isso daqui é fio reto agora, ó. Isso daqui é fio reto, ó. Ó, olha o fio reto aqui onde tá, ó. Até a setinha saiu, ó. Isso aqui é fio reto. Como eu chego nessas medidas? Segunda-feira eu dou a aula para vocês explicando o cálculo de diagonal. Não tinha nem planejado isso, viu, gente? Mas tá vendo? De uma pergunta, a gente vai longe. Segunda-feira eu explico como calcular diagonal de borda. Isso aí é um dos erros mais comuns que a gente vê. Que eu trabalho em babada. Eu vou falar, eu mesma cometi muito esse erro. Quando eu aprendia, eu lembro que eu pagava aula, pagava caríssimo nas aulas em São Paulo. Aí eu ia, fazia o trabalho, a minha coxa ficava, meu centro de mesa ficava tudo embabadado. Aí eu ia para aula, o professor assim, você que não soube cortar, faz passo a passo, pape. Copia aqui, corta. Fazia. Chegava de novo errado. Até que depois de muito estragar trabalho, muito errar, eu consegui descobrir que o erro estava exatamente nesse cálculo dessa diagonal. Que eu não posso colocar fio reto, fio enviesado nas laterais. As laterais tem que ser toda ela no fio reto, senão vai babadar com certeza. Se eu pegar o quadrado e dividir no meio, ele vai babadar. E é o que a pessoa mandava fazer, corta o quadrado, divide no meio e põe. Babada, porque tá no enviesado. Tá viés, né? Isso aí foi tudo aprendendo mesmo. Certo? Quem mais tem de... Deixa eu esquecer, hein, que segunda-feira eu vou dar aula de diagonal. A Maria Aparecida disse, eu quero esse lápis, como chama? É isso daqui? É uma lapiseira giz. Cadê? Eu tenho ela aqui. Aqui, ó. É a da Boinha, uma lapiseira da Boinha, olha. Essa marca aqui, ó. Caro pra caramba. Caro pra caramba. Importado. Mas eu uso bastante essa minha lapiseira. Não tenho pra vender. Na Mega Artesanal vai ter. Vai ter? No nosso stand. Vai? Que bom. Não é essa, uma palecida. Vai ter uma palecida. Essa lapiseira vira piada aqui, viu, gente? Porque... Tô gostando de ver os comentários assim, Ana. Ah, agora entendi. Entendeu o quê? É, deve ser a explicação das diagonais aí. Assiste segunda-feira que você vai entender mais ainda, porque aí eu vou trazer o tecidinho certinho. Vou fazer um... Ah, o Marcelo
pediu para você comentar É o meu menino, vai, Marcelo, a pergunta. diferença entre margem de costura e pé de máquina para máquina industrial e a máquina doméstica. Então, existe as máquinas domésticas, a Brother, ela tem o pé um pouco mais largo. Deixa eu ver se tá aqui meu pé. A Brother tem o pé, quem usa Brother precisa tomar cuidado. O que eu aconselho é até riscar. O que eu aconselho é até riscar, usar a base nas réguas e riscar. Porque a Brother tem um pé um pouco mais largo. Tá até aqui, ó, o pé da industrial e o pé da... Pé de doméstico e o pé de industrial, olha. Certo? Existe 1/4 de polegada. 1/4 de polegada. Existe pé de meio, pé de 1 centímetro, pé de 75 e pé de meio, 75, 1 e 1/4. Cada um tem um. Eu trabalho com 0,75. Então, para facilitar, o que eu aconselho? Risca essas medidas a partir da régua. Até você pegar o seu jeito da sua margem de costura. Por exemplo, aqui a Solange trabalha com máquina industrial, ela trabalha com um pé de meio ou de 1/4. Então, normalmente os trabalhos dela saem um pouco maiores, porque a costura sai menor. A costura é a costura de meio, então ela vai sair menor. Se você vai seguir exatamente o 0,75, ou você risca, ou você põe uma fita crepe na máquina. Pega uma guia, tem até imã de guia que você pode apoiar na máquina. Mas, pega um tecidinho, risca essas medidas que você quer, faz a marcação e marca na base da sua máquina. Algumas máquinas já vem na chapa, vem a medida. Já vem aquelas medidas. Normalmente o 0,75 não tem, certo? Por que eu uso o 0,75? Porque a medida daqui até aqui, ela é 1,5. Então, 0,75 é exatamente essa largura aqui do pé, olha. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Essa largura aqui, ó, o 0,75 é desse risquinho até aqui. O da Brother, ele é um pouco maior. O da Brother, ele é um pouco maior, então você precisa prestar atenção. Essa largura aqui da Brother é um pouquinho maior, tá? Esse daqui é o de meio, é da industrial, olha. É meio de um lado e meio de outro. Meio dos dois lados. Certo? Esclareceu, será? Esclareceu, Marcelo? Teve uma menina que perguntou. Ó, a Ingrid perguntou aqui, e o losango em branco no projeto que está atrás, como que é feito e onde está o fio? Aquele do... Aqui? Calma aí, deixa eu virar. Isso? Isso daqui? É. Isso não é um losango, é um quadrado. Não, eu acho que é o branco, né? Qual? Esse? Será que é? É, parece um losango, mas é um quadrado. É. Aqui é o bloco de conexão. Aqui é o bloco de conexão. Tema da aula de segunda. Tema da aula de segunda, pode ser o tema da aula de segunda-feira. Eu faço bloco de conexão e a costura... Enviesado. Engraçado não. Montagem diagonal. Esse é o bloco de conexão. O bloco tá aqui, olha. Ele parece, por causa esse retângulo aqui, tá vendo que a gente fez, que a gente construiu? Ele dá a ideia de um quadrado, mas o quadrado tá aqui, ó. Aqui é o quadrado, ó. Ó, o quadrado tá aqui, ó. Estão rindo que eu tô riscando com a ponta do lápis. Já percebi, já virei. Ó, maior ciumeira da minha coxa. Venho aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é o quadrado. Aí eu peguei esta medida que deu aqui, olha. Pus isso daqui, um quadrado inteiro. E costurei, ó. Certo? Se você olha esse trabalho de longe, ele parece que ele é montado assim, ó. Não parece? Parece que ele é feito nessas faixas aqui, ó. Se você não lê o bloco, parece que ele é montado tudo assim. Certo? O que mais? Tem a Carmen, faz um tempinho que ela perguntou. Gostaria de saber por que eu não consigo usar o cortador. Faz anos que tenho. Será porque sou canhota? Não, não é porque é canhota não, Carmen. Tanto é que esse cortador aqui, você pode virar a lâmina pro lado. Tem cortador
Eu não tô com ele aqui. Mas tem inclusive cortador para destro, para canhoto. Que você vira a lâmina de um lado e de outro. É falta de prática mesmo. É falta de prática. O que você tem que fazer, você não pode, uma dica que eu dou, a pessoa normalmente fica com o punho muito assim, ó, em pé, ou muito abaixado, deixa aqui, olha, no ângulo de uns 45 graus, ó. Tá? Você não pode fazer muita força aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Você não pode forçar muito. Ele não é para brigar com o cortador. Ele vai tranquilamente. Esse aqui, por exemplo, tá com a lâmina ruim. Então já tá na hora de descartar essa lâmina e colocar outra. Tá? A Francisca tá perguntando se os tecidos alecrim precisam molhar e engomar. Ricardão aconselha molhar todos os tecidos. Principalmente se for os tecidos avermelhados. Eu posso falar pra vocês. Eu não tive... Deixa eu só explicar. Deixa eu até virar aqui pra mim. Ó, a opinião de quem é a empresa, no caso eu, é de que você deve molhar todos os tecidos. Isso eu, como empresa, estou te dizendo. Agora a Ana vai dar a opinião dela como professora, não como a empresa Alecrim. Eu não posso falar, mas eu não molho nenhum. Não, você como professora, Porque você pode. eles não soltam. Eu já fiz o teste, eu sei que não solta tinta, eles não molham. Mas eu não posso falar isso. Eu tenho que falar que é pra molhar, mas não vou mentir pra vocês. Eu não molho os meus tecidos. Eu pego meus tecidos da peça e uso. Nunca tive problemas. Lógico que eu fiz o teste dos tecidos antes de vender pra vocês. Eu fiz o teste, sou super chata com isso. Fiz o teste e vi que não tem problema. Mas, como o Ricardo disse, ele como empresa, a gente como empresa Alecrim tem que falar que tem que molhar. Mas eu, sinceramente, eu não molho, não. A Maria Alice, ela pergunta se a Singer tem as mesmas medidas que você usa. Eu acho que ela está se referindo ao pezinho. Mesma medida. Singer, Janome, a mesma medida. A única que dá uma certa diferença é a Brother mesmo, que é um pouquinho mais larga, mas também trabalhando com régua, com as marcações, tranquilo. Eu tenho o Brother aqui também, uso sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O que mais? Ó, a Ideli fala, mas eles não podem encolher? Acho que ela se refere aos tecidos Alecrim que você fala que não lava. A margem de encolhimento é mínima. É mínima, porque eles já são pré-lavados, esses tecidos. Com relação aos alecrins, eles não encolhem, porque ele Já são pré-lavados. A gente foi na fábrica, viu? A estamparia. Na estamparia eles processo. são. Tem processo, eles são pré-lavados. Ó, a Sandra Garcia tá aqui, ela fala que ela lavou somente a primeira vez. Olha lá. A Sandra, você pode falar. A Sandra é cliente, a Sandra pode falar. Ó, a foi que eu Leila fiz. fala assim, Ana, você tem algumas amostras do country? Não sei se ela se refere ao trabalho ou aos tecidos, mas pode mostrar os tecidos, eu trabalho com isso. Os trabalhos? Eu tenho trabalho, tenho amostra. Não, o trabalho tá atrás de você. Então, mas com os da Alecrim eu tenho aqui. É que ele trabalha lá. Então, se você quiser mostrar, porque muitas meninas estavam no começo ali do caos e não viram Esses daqui foram os tecidos que eu separei pra trás. Um pouquinho. tá bom assim, ó. Tá Dá pra fora ver. de foco. Peraí que deixa eu câmera um pouquinho. Esses são os tons que eu separei. Eu separei porque eu quis 10 cores, viu, Leila? Não deixa parecer essa minha mesa feia, não. Tô tentando. Ó, tem mais tons. Vocês que tem todos os tons da Alecrim aí, é só pegar os tons mais escuros. Tem mais vermelho que entra aqui, tem mais tons. Esse aqui eu tive que fazer uma seleção, porque eu tô montando um trabalho, então o Ricardo tá montando um combo, então eu tive que fazer com 10 tons. Só interrompendo a programação, a gente acabou de ganhar meia hora de aula que o Palmeiras acabou de fazer 1 a 0. Eu já imaginei. Foi as meninas que mandaram aqui, ó. Eu já imaginei. Meninas, vocês ficam falando pra ele do jogo, aí ele... Então, aqui eu separei esses tons. Deixa eu pegar a minha tabela da Alecrim. Deixa assim, ó. Eu vou pegar minha cartela, eu falo quais são os tons que entram no caldo prometido.
A Letícia adora as cartelas que ela fez, né? É, amo, tenho muito orgulho delas. Só não desapega. Eu vou contar uma coisa pra vocês, gente. Isso é uma briga aqui no escritório, porque a Lê que faz todas essas cartelas aqui. E fica super bonitinha, né? Aí ela não quer que lance mais tecido, porque ela não quer mudar a cartela. Já viu? Alguém que não quer que a empresa Nem quero que distribua. lance mais tecido, porque não pode... Ó, nesse caso aqui, no canto primitivo, essa seleção... Essa aqui entra quase todos. Coleção country, esse daqui entra todos. Todos esses daqui entram no... Tanto é que ela chama country, né? Esse aqui entra, todos eles são do country primitivo. Esse daqui, entra esses três aqui, ó. Esses 3 tons aqui entram. Esse escuro, esse... Pode ver que ele parece o estonado mesmo, ó. Ele parece um tom meio estonado. Entra, esses daqui também entraria. Mas aí tem que tomar um pouco de cuidado para não clarear muito o trabalho. Se eu jogar muito ele aqui, ele vai clarear. Mas algum detalhe você pode trabalhar com esses daqui também. Tá? Esse daqui, todos esses 4 aqui do fundo, ó. Esses 4 aqui de baixo, ó. Eles entrariam também. Esse também entraria, mas já tem que tomar certo cuidado. Esses aqui entrariam como base. Em vez de usar o neutro, usaria esse daqui como base também. Fica muito bonito fazer um country puxando o fundo para cinza. Fica bem interessante também. Esse daqui entraria esses 2 aqui, ó. Esses 2 aqui. Aqui, esse tom de azul esverdeado é lindo, esse tom aqui fica bem legal. Esses 2 aqui também entraria. Isso aqui é bem escuro, tá? Aí não tá aparecendo claro, mas ele é bem... Vale lembrar que no vídeo acaba não ficando fiéis as isso cores, da né? cor não tá fiel. Isso aqui é uma cor bem seca, essa daqui. Ela não é esse azul, não. Tá bem diferente. Aqui também entraria esses 2 aqui, ó. Você pode ver que são os mais escuros. Aqui é um verde, mesmo lado aqui é um verde bem queimado. Isso aí, ó, parece preto aí na imagem. Aqui entraria todos esses daqui, ó. Esses 4 aqui entrariam. Tanto é que no projeto que eu fiz, eu escolhi, acho que o 05, esse daqui, ó. Escolhi um só. Mas esses 4 aqui entrariam também. Então, na realidade, são os tons mais escuros. Eu não tenho a cartela do pastel, que é lançamento. Eles não me deram ainda a cartela do pastel. Mas o pastel não entraria nenhuma. Precisa mostrar. Não, Tem que ter uma linha, entreguei uma para Renata. não entraria. Vê nessa gaveta aí embaixo do oceano. Pode ser que esteja. Eu dei barreira. Pega aí. Contrato, meu mostruário. Tá aí. É pra tá aí. Porque eu deixei barreira. Não está. Deixa eu pegar teu kit aqui. Ah, tá aqui. Ó, já vou roubar da Renata. Espera aí, deixa eu trocar. Muito bonitinha, meu Deus. Gente, a Letícia é que nem filho. Ainda bem que a Letícia não tem filho. Porque, nossa, ela ia estragar o filho. Olha que lindo. Esse é o tom pastel. Essa daqui não é uma country primitivo. Esse daqui não entra de forma nenhuma. Mas ai que lindo que tá, hein? Talvez o PS6 numa base, né? Esse aqui talvez... esse aqui numa base. Esse numa base entra. Já destoando um pouco, né? Mas esse aqui, se você trabalhar num country assim, olha, quer ver? Se você Tem pegar... que tampar o rosa, porque senão ele rouba. Ó. Olha aqui, ó. Se você pegar esse, tá vendo, ó? Esses 2 verdes aqui, ou até esse daqui, ó, com esse azul aqui, ele entra. Se eu usar ele como base, fica bonito esse daqui. Vale lembrar que esses tecidos não é somente essa coleção, né? Tem várias meninas aqui perguntando onde que elas encontram os tecidos Alecrim. No nosso site, a Lei coloca aí depois, anacocentino.com.br, tem todas essas cores, os kits, tem por metro, por faixa. Ai, gente, são lindos esses tecidos. E o coleção pastel ali, que a Ana está mostrando, puxa um pouquinho para o lado, isso. O coleção pastel Esse é o lançamento. É o lançamento da Mega, se você quiser. Vai na Mega vai ter. Os kits estão lindos. A Leila Wolfert está perguntando, então são sempre tons escuros? Sempre tons escuros. Tons escuros e estonados.
não escuro, né? Porque, ó, mas são mais queimados, né? São as cores mais fechadas mesmo. São os tons mais, esse estilo aqui, ó. Mais fechados. Que são lindos, né? Calma. Ó, lembrando as meninas que essa aula ela vai ficar disponível depois para ver o replay. Quem chegou na metade, a gente está chegando em 2 horas de aula já. Na verdade, contando a meia hora do início ali que deu problema, 1h30. Mas ela vai ficar disponível o replay para as meninas, então até o dia 21. O batom até acabou, passar batom. Até o dia 21, que é quando acaba a semana do Patchwork. Essas aulas fazem parte da semana do Patchwork e estarão disponíveis durante de hoje até o dia 21. Uma semana? Não, É uma semana e meia, uma né? semana e meia. É que não dava pra chamar. Posso dar dever? Não dava pra chamar a semana e meia do Patchwork. Posso dar Pode. dever? Fazer o bloco que eu expliquei. Tá. Dever, fazer o bloco que eu expliquei. Pode falar o dever, então. Já falei. Montar o bloco que eu expliquei. Tá. Nossa próxima aula... Dá um print na tela, ó. Dá um print na tela. Dá um print na tela. Print screen. Dá um print screen na tela aí. Deixa eu fazer cara de paisagem. Faço uma cara de paisagem, dá um print screen e calculo o bloco e monto o bloco. E depois me mostra aí, manda na... Tem como elas mandarem? Tem. Lembrando, como eu falei, essa aula vai estar disponível para replay. Todas as meninas que estão cadastradas vão receber no e-mail. Depois eu mando o replay no e-mail. E na página de replay tem disponível o e-book 51 dicas de patchwork para baixar também. Boa, essa daí é... Então tá disponível na página lá. Várias meninas já assistiram aqui a nossa aula de hoje pela página. Tem mais de 200 comentários só na página do... Então, mas para elas mostrarem o que elas fizerem até essa semana, onde que elas colocam? Então, aí vai ter que postar nas redes sociais e marcar a gente. Posta, marca... Põe no Instagram e marca. Hashtag Ana Cosentino. Cosentino. Que aí a gente vê. Ó, tem uma pergunta interessante da Dina Souza aqui. Ela pergunta qual tipo de tecido que você usa. Eu uso 100% algodão, tecidos alecrim. Tá. A Simone pergunta aqui. Tanto é que a minha loja, eu vendia outros tecidos. A gente está parando de trabalhar com os outros tecidos. Nós estamos trabalhando só com os da alecrim. Porque deu muito certo a textura do... Não é porque a empresa é minha, não. Mas foi um tecido muito pensado, muito estudado para o patchwork. Eu queria fazer um tecido que fosse especificamente para patchwork. A aula de hoje não é aula de merchan para vender tecido. O objetivo da aula não é esse mesmo. Mas é um tecido que realmente deu muito certo, porque as meninas que tem aí, que compram o tecido, que estão usando, são melhores até para falar do que eu. Porque eu falando da minha empresa parece até merchan mesmo, né? Mas é por experiência que a gente dá. O tecido ele é muito firme. Eu mandei fazer o fio, eu estudei muito essas cores de tecido, pesquisei muito a parte de tingimento para que não soltasse tinta, a qualidade do tecido, a firmeza do tecido para poder trabalhar. Eu queria um tecido que fosse bem firme para o patchwork, para fazer, porque eu gosto muito de blocos de corte, blocos com pontas. Então eu não queria um tecido que deformasse, que eu precisasse ficar engomando. Os tecidos do alecrim deram muito certo. E a gente está passando na nossa loja física quase que 100% só alecrim agora. Bom, então é isso. Eu acho que você pode dar os recados finais para as meninas. Lembrando que na próxima segunda-feira, deixa eu pegar o dia certinho, que é segunda, dia 15, às 20 horas, estaremos ao vivo aqui. Já acende uma velinha, já reza antes, para não ter problema nenhum, senão o Ricardão fica nervoso, aí fica quase 20 minutos esperando eu com cara de paisagem aí. Mas não vai ter problema, porque no replay eu vou cortar aquela parte, então eu vou liberar o replay sem os erros. Certo. E eu queria agradecer as meninas que ficaram até o final aí. A gente está com 456 meninas. Nós começamos com esse número aí, ficaram até o final aí. Espero que vocês realmente tenham aproveitado a aula, tenham pensado bem conseguisse entender bem o bloco, conseguisse pensar. Tenta fazer o bloco, tenta fazer dessa maneira de cortando ele por faixa, de 5,5 por 22. Já, em vez de cortar de pedacinho por pedacinho, emenda a faixa, corta já costurado, fica mais fácil. Um bloco não é nada de complicado de fazer.
monta um bloco. Olê, tem uma bolsa ali com cinza e vermelho que tá bem country. Pega ela pra mim, fazendo favor. Deixa eu ver. Essa daí ficou bem country. E tem uma tripla, tem uma bolsa tripla lá que nós montamos. Olha essa daqui. Essa daqui ficou uma bolsa bem country. Ó. Olha que bonita que ficou. Então, de repente, o bloco que vocês fizerem, dá pra vocês trabalharem também em montar uma bolsa. Nossa, na imagem tá parecendo claro, mas ela não é clara assim, não. Olha como muda a imagem. É bem escura. Mas às vezes é o monitor também. O monitor clareia. Mas meu monitor aqui tá bem claro. Bem escura essa daqui também. Essa daqui também entra no country primitivo. Bonita. Ó. Essa bolsa é bem legal. Uma bolsa, esse projeto eu tenho. É um projeto triplo, uma bolsa tripla. Ó. Então, façam o bloco, que o bloco dá pra... Quem foi no Pet Meeting, isso daqui é a aula do Pet Meeting. É o bloco do Pet Meeting que eu fiz o passo a passo lá. Tava solto aí, a gente montou bolsa com eles. Certo, meninas? Obrigada, Lê. Então, tenta montar o bloco de dever de casa. Tem uma semana aí para fazer. Na próxima aula, eu vou explicar cálculo de diagonal e blocos de conexão. Então, espero vocês na segunda-feira, às 8 horas, pra gente mais uma aula nessa semana do Patchwork aí. Semana do Patchwork, você pôs o nome? Semana do Patchwork. Lembrando, replay liberado até o dia 21. O replay não vai estar liberado ainda hoje, porque ele está com um erro. O vídeo começou com erro. Então eu vou tirar ele do ar agora, vou assistir o jogo do Palmeiras editando esse vídeo e amanhã... Mas ele tá bonzinho, hein? Olha, ele deixou a gente ficar conversando aqui até tarde. Vai me levar pra roça ainda hoje. Vai me levar pra roça, porque agora eu não moro mais perto. Vai me levar pra roça e ainda vai assistir o jogo do Palmeiras. Meninas, beijo. Obrigada de ter ficado até tarde aí com a gente. Espero que vocês tenham uma boa noite. Que durmam com Deus, que tenham bons sonhos. Sonho com country primitivo.